meu irmão. Sim, falar da minha saudade, da saudade do meu irmão Silvio, o qual todos chamávamos carinhosamente de Nenê. Éramos em 5 irmãos: Zezinho, mais velho, eu, Terezinha, o Nelson, a Creuza e o caçula Silvio, o Nenê. Meu pai José, minha mãe Isabel e meus irmãos morávamos todos numa fazenda chamada Nestor Ferreira, em Lins, São Paulo. Desde criança, eu e meus irmãos mais velhos trabalhávamos na roça, juntamente com meu pai, para ajudar nas despesas da casa, pois naquela época a vida era muito difícil. Hoje também está muito difícil, mas na época, na roça, era mais difícil. Passados alguns anos, quando já éramos adolescentes, meus pais resolveram vir para São Paulo tentar uma vida melhor, pois o trabalho na roça era árduo e se ganhava muito pouco. Em São Paulo, a vida também não foi nada fácil, mas aos poucos, cada um de nós foi arrumando um emprego, seguindo um caminho, trabalhando para ajudar o meu pai a construir a nossa casa. Tínhamos muitas dificuldades financeiras, mas éramos felizes, muito felizes. O Silvio sempre foi o mais brincalhão de todos os meus irmãos. Era o piadista, era o sarrista da família. Seus colegas de trabalho, seus chefes, todos gostavam demais dele, pois independente da situação, ele estava sempre sorrindo. Independente da situação, estava sempre sorrindo. Depois de alguns anos em São Paulo, Silvio conheceu Maria da Paz. E com Maria da Paz namorou. E com Maria da Paz noivou. E com Maria da Paz se casou. Maria da Paz e Silvio, o nosso querido neném. Eles tiveram 3 filhos, o Wagner, o Rodrigo e a Débora. E Silvio continuava aquele cara engraçado, piadista. Não perdia a chance de fazer uma graça. E em uma oportunidade, ele estava com a esposa no mercado e a Maria falou para ele: amor, vai precisar de graxa para o seu sapato? Amor, vai precisar de graxa para o seu sapato? E ele respondeu bem alto: para que graxa, amor? Os sapatos estão todos furados. Olha, o pessoal à volta, da maneira que ele respondeu, a forma que ela perguntou, sério, vai precisar de graxa pro seu sapato? E da maneira que ele respondeu, pra que graxa, amor? Se os sapatos estão todos furados. O pessoal em volta riu pra caramba. Meu irmão era muito responsável. Meu irmão trabalhava duro para tentar dar sempre o melhor para a família. Durante um período da sua vida, Silvio trabalhou como caminhoneiro. Ele viajava pelas estradas do Brasil, mas adorava quando tinha que ir para o Rio de Janeiro, cidade que ele gostava muito. Nessa época, o cantor Roberto Carlos havia lançado a música Caminhoneiro. E todas as vezes que tocava no rádio, nós dizíamos: a música do Silvio, a música do Nenê, a música do Nenê. Tocava a música do Roberto Carlos, a música do Nenê, a música do Silvio. Por ser o caçula, todos tínhamos uma preocupação especial com ele. Quando ele saía nas suas viagens, a minha mãe ficava muito preocupada. Afinal, a vida de um caminhoneiro é solitária e perigosa em nossas estradas. Mas graças a Deus, Silvio conseguiu um trabalho fixo e deixou para trás a vida de caminhoneiro, graças a Deus. Porque era sempre uma preocupação quando ele ia viajar. O caminhão não era dele, ele era empregado.
Mas, graças a Deus, ele conseguiu um trabalho fixo e deixou para trás a vida de caminhoneiro. Desde muito jovem, meu irmão fumava. Ele começou a fumar, desde muito jovem, mesmo contra a vontade dos meus pais. E esse vício, infelizmente, o fez pagar um preço muito alto. Com o passar dos anos, os filhos crescidos, meu irmão continuava a trabalhar e a fumar. Mas percebíamos que a sua saúde já não era mais a mesma, pois constantemente Nenê tinha dores de cabeça, tinha falta de ar e tossia muito. Sabíamos que o cigarro era o grande responsável, mas havia um agravante, pois durante muitos anos ele tinha trabalhado montando frigoríficos. E por causa disso, ele com frequência era obrigado a trabalhar em câmaras frias. Poxa, ele trabalhou numa empresa de montador de frigoríficos. Então era quase que normal, quase que comum, e com muita frequência, ele trabalhar em câmaras frias, câmaras geladas. Quando se é jovem, a gente não sente muita coisa. Não temos o costume de cuidar muito da saúde. Mas, quando o tempo passa e a gente já não é mais tão jovem, em algum momento da vida, o nosso corpo cobra essa falta de cuidado. E, infelizmente, foi isso que aconteceu com Silvio. Com o passar dos anos, meu irmão começou a ter constantes crises de tosse, falta de ar, dores de cabeça, o que o levou a procurar um médico que o diagnosticou com enfisema pulmonar. Com o passar dos anos, o quadro se agravando, a tosse se intensificando, a respiração era ofegante e já não tinha mais tanta disposição como antes. Meu irmão começou a sofrer afastamentos do trabalho para cuidar das crises provocadas pela dificuldade em respirar. Ele andava um pouquinho só e já se sentia cansado e com falta de ar. A essa altura, meus sobrinhos, já adultos, todos trabalhando, enquanto Maria da Paz, minha cunhada, sempre muito dedicada, sempre cuidando de Silvio, sempre o acompanhando nas consultas e o ajudando a realizar as tarefas mais simples do dia a dia, as quais ele já não conseguia mais fazer. Infelizmente, a doença se agravou tanto que ele foi afastado definitivamente do trabalho e começou a fazer uso de oxigênio. Semanalmente, ele recebia em sua casa 2 cilindros enormes de oxigênio, pois a essa altura ele já não conseguia respirar sozinho. Meu irmão, ele sempre sonhou em ter um carro próprio. Ele sempre sonhou em ter um carro. E esse sonho só se realizou quando a doença o havia afastado do trabalho. Mesmo assim, ficou muito feliz ao poder comprar o seu carro. Um carro que tanto na vida ele sonhou em ter. E naquela época em que ele comprou foi um Monza cor verde oliva, todo equipado. Mas olha, ele não podia sair por aí dirigindo. Ele teve a felicidade de comprar o carro que tanto sonhou, né? Durante uma vida ele queria ter um carro próprio e acabou conseguindo comprar, todo equipado, mas ele não podia sair por aí dirigindo porque era necessário manter-se ligado ao oxigênio. Então, como é que ele ia dirigir com aquele tubo de oxigênio? Que, olha, não era um cilindro pequeno, era um cilindro de um tamanho até razoável. Então, a felicidade de comprar o carro, sim, um sonho que ele realizou, mas como dirigir? Se era preciso manter-se ligado ao oxigênio, já que ele não conseguia respirar sozinho. Um dia,
Estávamos em casa e ouvimos uma buzina. Aquela buzina, pam, 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 pam. E quando saímos para ver quem é que estava buzinando, era ele. Meu sobrinho Wagner havia arrumado um cilindro pequeno, colocou dentro do carro, ajeitou o pai, né, dentro do veículo e com aquele cilindro pequeno o levou para passear. E passou lá em casa, pam, 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 vão ver a ele. Na parte do rosto que a máscara de oxigênio era colocada, estava assim machucado. Sabe, a máscara era muito presa assim no rosto, que assim, sabe, aquela parte onde a máscara fica estava machucada. Mas naquele dia eu vi a alegria nos olhos do meu irmão por estar passeando no seu próprio carro. Ele me disse que a sensação de sentir o vento no rosto enquanto o carro seguia era maravilhoso. E carro dele, que era um sonho que ele sempre teve, né? Agora é o carro dele. E que isso recordava, esse vento no rosto enquanto se dirigia o carro, esse vento que ele sentia no rosto recordava os tempos que ele trabalhou de caminhoneiro. Isso cortou meu coração. Vê-lo tão feliz, vê-lo tão realizado, com o que o meu sobrinho fez. Sabe, conseguiu um cilindro menor, organizou direitinho, acomodou o pai ali, sabe? Então, e ele ali feliz, contente por estar realizando um sonho. Isso cortou muito o meu coração. Porque sabíamos que a doença dele era irreversível. A doença do nenê, a doença de Silvio era irreversível. E que nem mesmo as coisas mais simples do dia a dia, ele era capaz de fazer sozinho. E não só não era capaz, como não voltaria a fazer mais sozinho, dada a situação em que ele se encontrava. Então, vendo ele feliz, vendo ele contente, e dizendo que o vento que ele sentia, né, andando ali no carro, lembrava muito os tempos dele de caminhoneiro, o vento no rosto, maravilhoso. A verdade é que a doença de meu irmão estava se agravando. E foi se agravando cada vez mais até que recebemos um telefonema, sim, de Maria da Paz, da minha cunhada. Foi numa manhã. Ela nos ligou. E nessa ligação e nesse telefonema ela disse: Terezinha, o Silvio se foi. Acordei e fui falar com ele. A máscara estava fora do rosto. E ele não respondeu. O Silvio descansou. Meu irmão caçula era muito querido, era adorado pelos sobrinhos, que o chamavam de tio Nenê. Era adorado pelos irmãos, pelos amigos da igreja, pelos colegas de trabalho. Então a minha cunhada acordou aquele dia, foi falar com ele e viu que a máscara estava fora do rosto e ele não respondeu. E não responderia nunca mais, porque ele havia partido naquela manhã, naquela madrugada. Silvio, saudade dos domingos, assim, domingo à tarde. Saudade dos domingos à tarde, quando íamos para a casa da mãe. E lá toda a família se reunia. Conversávamos, tomávamos café com bolo, e você sempre sarrista,
Você sempre piadista, você sempre sorrindo, sempre alegre. Saudade das viagens para a praia, com nossos filhos pequenos. Saudade das viagens para o meu sítio nos fins de semana. Saudade, meu irmão, muita saudade. Essa carta, Silvio, essa carta, Nenê, é para dizer que você foi cedo demais. Muito cedo, deixou um vazio enorme em nossos corações. Sua esposa, minha cunhada, a Maria da Paz. Seus filhos Wagner, Rodrigo, Débora. Seus netinhos, que você nem chegou a conhecer, Gabriel, Felipe, Yasmin e Gustavo. Seus irmãos Nelson, Creuza, eu, Terezinha, sua cunhada Inês e todos os seus sobrinhos e amigos que em uma só voz dizem aqui agora nesse momento, Silvio. Ou então como nós o tratávamos, como nós o chamávamos, neném. Que saudade de você! Que saudade de você! Quanta saudade de você, meu querido irmão Silvio, meu querido irmão Neném. Terezinha Robes Camargo.